Segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, significa saída, capítulo de número 13. Você vai ver que coisa tremenda a palavra de Deus. Deus quer falar comigo e com você hoje. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Aleluia. Glória a Deus pela vida do Pereira. Glória a Deus pela vida da Mirlane, da vizinha, o Fábio, a Gabi. Glória a Deus. O Eustáquio, que mesmo ministrando está aqui hoje. O pastor Denis fez um culto pela manhã, está nos auxiliando. Vocês, diáconos, diaconisas, você, membro da igreja, veio para ser ministrado pela palavra de Deus. Glória a Deus pela sua vida. Essa igreja só existe porque você existe e você está aqui nela. Amém, queridos? Êxodo, capítulo de número 13, versículo 17. Olha o que o versículo vai dizer. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Fala comigo, que estava mais perto. Por quê? Porque Deus disse para que, porventura, não se arrependa vindo a guerra e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear o caminho do Mar Vermelho, e armados, os filhos de Israel subiram à terra do Egito, e Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto haviam solenemente jurado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus os visitará, e farei subir daqui com os meus ossos. Eu vou ler de novo. Certamente Deus os visitará. Glória a Deus, né? Deus vai visitar minha vida nesse ano de 2026. Aleluia. Versículo 20. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles como uma coluna de fogo para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminar, para que caminhassem dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna de fogo à noite. Aleluia. Fala comigo assim: eu estou de saída, porque o cuidado de Deus está sobre a minha vida, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, presta atenção. Nós estamos de saída do momento, do tempo qual eu e você temos vivido. E aproveite aqui hoje o calendário, irmãos, para que você hoje possa ter consciência de direção, consciência de caminho em sua vida. Porque muitas pessoas procuram caminhos, como falamos aqui antes, por quanto tempo eu e você tentamos, mas não conseguimos, até que então encontramos Jesus e Ele mudou a nossa história, a nossa vida. Queridos, olha, não dá para encontrar uma saída. Nós temos duas portas laterais aqui. Por mais que temos 3 janelas atrás, temos 2 portas laterais. Então, para você sair, você não sai pela janela. Para você sair, ou você vai sair pela porta da direita, ou vai sair pela porta da esquerda. Para você sair, você precisa ter uma saída. E essa saída resume em uma porta. E que porta é essa que a Bíblia vai dizer? Jesus. Jesus, Ele é a porta. Jesus, queridos, Ele é o caminho para mim e para você. O texto é muito lindo, dizendo do cuidado de Deus sobre a vida dos hebreus ali. Deus não permitia com que à noite, com que durante o dia
tivesse diante deles uma coluna ou sobre eles uma nuvem, porque Deus queria demonstrar sobre eles todo o cuidado diante de todo o caminho a ser percorrido. Queridos, entendam uma coisa: eles estão saindo do Egito. E por que agora eles estão saindo? Porque você leu comigo aí, Faraó agora havia lhes permitido ir pelo caminho. Aí você fala assim: mas pastor, o senhor falou que quem está no controle é Deus, como que então Faraó permite? É aqui, queridos, que eu e você precisamos aprender uma grande lição para as nossas vidas. Faraó, ele vai trazer para mim e para você uma grande lição. Entenda, presta atenção: Deus trabalha através de homens. Eu vou falar para ficar gravado no teu coração: Deus trabalha através de homens. E queridos, olha, ainda que o homem tenha um coração duro, de pedra, fechado, resistente, a Bíblia está dizendo aqui que Deus trabalha através de homens. E queridos, olha, entenda uma coisa: até através da dureza de coração de Faraó, Deus vai mostrar para mim e para você que a dureza do coração de Faraó era um instrumento para que o propósito de Deus se cumprisse. No capítulo 7, no versículo 3, Deus vai dizer assim: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, para que ele possa resistir à saída de vocês. Quem está falando que Faraó endureceu o coração e fez o coração de Faraó endurecer, não foi o homem, foi o próprio Faraó que eu não vou deixar, eu não vou permitir. Foi o próprio Deus que usou o coração dele de instrumento para endurecer o seu coração, para não permitir com que o povo saísse. Porque Deus está mostrando aqui sua soberania, o controle sobre todas as coisas. E a parte B do versículo 3 de Êxodo, capítulo 7, ele vai dizer assim: e por que eu vou fazer isso? Por que eu vou endurecer o coração desse homem? Por que eu vou permitir com que esse homem resista à saída de vocês até que o tempo seja proposto? Aí Deus vai dizer o porquê. Ele diz assim: embora durante todo esse tempo que eu endureci, que eu resisti, que eu impedi o coração dele, com que vocês venham sair, com que vocês possam ir embora pelo caminho de vocês, Deus, ele diz assim: eu farei com que os meus sinais e maravilhas se multipliquem sobre o Egito. Deus, ele é Deus sobre todas as coisas. Por isso minha vida e sua vida não resume aquilo que eu e você podemos fazer alguma coisa. A minha vida e sua vida resume naquilo que é para a glória do nome de Deus. E Deus vai trabalhar com esse homem de coração duro, irmãos. Deus trabalha também com alguns homens de coração duros. E entenda então, queridos, olha, Deus, ele faz isso. E o versículo 5 do capítulo 7, Deus, ele fala o porquê ele queria fazer isso. E a resposta final é a seguinte: para que o Egito saiba que eu sou Deus. Amém, queridos? Fala comigo assim: Deus, ele é Deus sobre todas as circunstâncias. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: Deus se revela nas resistências, Deus se revela nas adversidades, Deus se revela através dos adversários, Deus se revela nos impedimentos. Irmãos, Deus trabalha com homens de coração duro. Deus trabalha. Deus, irmãos, entenda uma coisa: Deus usa até mesmo aquele homem mau para cumprir propósitos em nossas vidas. Ele usa até uma pessoa má para cumprir propósito em nossas vidas. E aqui eu quero declarar algo sobre sua vida. Se tem alguém com coração duro ou com má intenção no teu caminho, Deus
ou tentando impedir, fechar portas em sua vida, Deus vai fazer com que tudo isso caia por terra, queridos, no nome do Senhor Jesus. Porque não há um homem, não há uma pessoa que possa resistir o poder de Deus. Então sabe o que eu quero te mostrar aqui hoje? Jadson, Deus que te revelou que tem uma pessoa má no meu caminho, Deus te revelou que tem uma pessoa de má intenção no meu caminho, Deus te revelou que tem pessoas que estão tentando fechar portas no meu caminho. Jadson, eu vou me levantar contra ele, eu vou me levantar contra ela. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: pare de lutar contra a carne ou sangue. Pare de lutar contra a carne ou sangue. Pare de pensar que as pessoas são o seu problema. Pare, entenda, Deus continua no controle de todas as coisas. E enquanto eu estou falando aqui que tem pessoas de má intenção no teu caminho, pessoas que estão tentando fechar a porta, talvez você já pensou na sua sogra, você já pensou no seu sogro, já pensou no seu cunhado, na sua cunhada, já pensou no seu patrão, no seu gestor, já pensou num monte de gente. Deixa eu te dizer, para. Deus está dizendo: para. A minha luta, a sua luta não é contra carne ou sangue. Levante sua mão e repita comigo assim: o meu Deus é soberano. O meu Deus tem o poder em toda e em qualquer situação. Irmãos, Deus tem todo o poder em toda e em qualquer situação. Sabe o que a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 9, versículo 18? Deus, ele diz assim, através do apóstolo Paulo à igreja de Roma: eu trato com misericórdia quem eu quero, e eu endureço o coração de quem eu quero. Deus, ele é Deus, queridos. Ele é Deus, e nenhum homem pode impedir o seu caminho. Ninguém pode impedir o seu caminho. Faraó, irmãos, ele segura ali o povo só até onde ele pode segurar, até que Deus olha e fala assim: agora solta, deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir para me adorar. Isso me faz lembrar Mike Shea cantando: deixa o meu povo ir para me adorar. Irmãos, ele segura os hebreus até onde ele pôde, mas quando Deus olhou e disse: agora solte, ele teve que soltar. Ele não segurou, irmãos, porque ele podia segurar. Não, ele segurou o povo durante as 10 pragas que veio sobre o Egito, para envergonhar o Egito diante do poder de Deus, porque Deus permitiu. Porque Deus permitiu. Quando você pega ali o capítulo 6 em diante, e você vai lendo, você vai vendo Deus falando, né? E aí veio uma praga, e aconteceu isso e aquilo outro. E Deus então, Faraó, resolveu permitir o povo ir. E Deus então foi lá e endureceu o seu coração. Ele foi até onde Deus permitiu com que ele fosse. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Entenda uma coisa: eu e você sabemos que em tudo nós precisamos aprender a respeitar o tempo de Deus. Deus poderia ter tirado Israel com mão forte de uma vez do Egito? Poderia. Deus poderia ter os transportado do Egito, como fez com Filipe em Samaria? Poderia. Mas Deus não faz. Deus não o faz. Porém ele diz: eu vou endurecer o coração de Faraó, para que eles reconheçam que eu sou Deus, não só de Israel, mas de toda a terra, para que eles vejam as minhas maravilhas diante dos seus olhos. Deus está dizendo para que eles saibam que eu sou soberano sobre todas as coisas. E muitas das vezes, irmãos, nós vimos a ação de Deus em nossas vidas, e olha, você, eu, muitas das vezes não entendemos, não é verdade? A gente olha e a gente fala: Deus, eu não estou entendendo, eu não
estou compreendendo o que está acontecendo. Mas olha, Deus sabe de todas as coisas, porque nada fugiu do controle dele. E Deus, ele é detalhista, irmãos. O capítulo 13 que você leu, o versículo 17, ele fala assim: Moisés, o povo vai por outro caminho. O povo não vai pelo caminho mais curto, que é o caminho dos filisteus. Olha como Deus é detalhista. Deus, na sua onisciência, sabendo o que o povo iria pensar, sabendo da atitude e ação do povo, após ver o que eles iriam ver pelo caminho dos filisteus, Deus faz com que eles sigam um caminho em volta do mar, um caminho mais longe, um caminho mais distante, porque Deus queria poupá-los de ver a guerra e querer voltar para o Egito. Então fala comigo assim: eu estou de saída. Eu estou de saída. Irmãos, quem tem pressa para chegar a algum lugar, sabe quem é? Sou eu e você. A gente sofre com ansiedade, e aí a ansiedade a gente come, a gente fica sem comer, a gente perde o cabelo, a gente dá mancha, né? A gente fica agitado, corre de um lado para o outro. Quem tem pressa para chegar a algum lugar sou eu e você. Não é Deus não. Mas Deus está falando, nós vamos chegar. Amém, queridos? Nós vamos chegar. E Deus então nos levou, não pelo caminho mais curto, mas por um outro caminho. E Deus, entendendo a realidade de vida deles, Deus olha, eles eram escravos. Eles não são homens de guerra, de batalha. Eles vão ver a guerra, vão se encher de medo e vão querer regressar, vão querer voltar para o Egito. Irmãos, Deus desenha o caminho para mim e para você conforme a nossa maturidade. Conforme a nossa maturidade, Deus desenha o caminho dele para mim e para você. Deus poderia ter encurtado alguns caminhos em nossas vidas em 2025. Poderia. Deus poderia ter nos feito contornar algumas guerras e batalhas em nossas vidas. Poderia, irmãos. Porém, queridos, Deus não fez isso. Deus, quando nos permite passar por algo, Ele está olhando para mim e para você e dizendo o seguinte: você Gercília, você Sandra, você Ailton, você já está pronto para isso. Por isso vou te permitir passar por isso, para que você continue em fé, continue acreditando e confiando que eu continuo no controle de todas as coisas. Quando Deus nos permite passar por algo, irmãos, é porque Ele já vê essa maturidade em nós. Ele já vê essa maturidade em nós, né? E muitas das vezes a gente pensa assim: mas eu vou por esse caminho. E Deus quer que venhamos por um caminho que Ele tem para mim e para você. A pergunta aqui é, queridos, entenda uma coisa: quem aqui está pronto nessa noite para viver um caminho de Deus? Todos nós queremos viver isso. E tem caminhos que são curtos? Tem caminhos que são curtos, curtíssimos. Tem caminhos que são diferentes? Tem, muitos. Tem caminhos que aos nossos olhos parece bom? Tem. A própria palavra vai dizer isso em Provérbios 14, verso 12, que há caminhos que para o homem parecem ser caminho de bem, mas o final deles são caminhos de morte. E muitas vezes aquele caminho que eu estou vendo, que não foi Deus que escolheu, mas que eu estou escolhendo, para mim parece melhor, porque ele é mais fácil, porque ele é um caminho bom, porque ele é um caminho mais curto, porque ele é um caminho diferente. Mas há caminhos que para o homem parecem caminho de mal, são caminhos de morte. Então, queridos, entenda uma coisa: não se desespere quando você vê diante de você um caminho mais fácil. Não se desespere quando você vê diante de você um caminho mais longo. Não se desespere quando você vê diante de você um caminho mais complicado.
Segue o caminho que Deus está te dando. Segue o caminho que Deus está proporcionando para você. Segue o caminho que Deus está te desenhando. Segue esse caminho, queridos. Olha, eu e você precisamos olhar hoje, porque as pessoas, as propostas que vêm para mim e para você, diz o seguinte: por que você ainda teme seguir esse caminho? Por que você ainda teme a seguir a essa direção? Irmãos, entenda uma coisa: só siga. É o Senhor, é Ele quem te apontou, é Ele quem te direcionou. Só siga. Tem caminho que é mais curto? Tem caminho que é diferente? Tem caminho que parece ser melhor? Tem. Mas você precisa declarar hoje o seguinte: no nome do Senhor Jesus, eu não quero o caminho mais curto, eu não quero o caminho diferente, eu não quero o caminho que parece bom, eu quero o caminho para a minha vida que Deus escolheu, que Deus proporcionou, porque eu sei de uma coisa: ainda que o caminho seja mais longo, ainda que o caminho seja difícil, ainda que o caminho seja de pedregulhos, ainda que o caminho seja de espinhos, ainda que o caminho seja escorregadinho, se foi Deus quem me indicou, é porque Deus está nesse caminho, e é esse caminho que eu preciso escolher e decidir seguir para a minha vida, no nome do Senhor Jesus. É esse o caminho que eu devo escolher, o caminho que é o melhor para a minha vida, o caminho que é o melhor de Deus para a minha família, o caminho que é o melhor de Deus para a minha história, é o caminho que Ele proporcionou para mim. Agora, queridos, entenda uma coisa: sabe quando que os caminhos novos vão chegar diante de mim, de você? Deus já falou lá, Isaías 55. Deus olhou e Ele falou assim: os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês. Os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos. Agora aqui, irmãos, olha como é fácil compreender e entender o caminho de Deus, que é um caminho novo. Muda o pensamento. O quão mais alto for o meu e o seu pensamento, novos caminhos vão surgir, novas portas vão se abrir. Enquanto você está pensando aqui no raso, enquanto sua mente ainda está presa aqui nas coisas da terra, o que você vai viver são as mesmas experiências com Deus. Mas se o seu caminho é os seus pensamentos são pensamentos mais altos, então o seu caminho será outro, serão novos. Enquanto você e eu não mudarmos e elevarmos os nossos pensamentos, não iremos atingir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, sabe o meu conselho para nós aqui hoje? Porque eu me incluo nisso: alinharmos os nossos pensamentos com Deus, alinharmos os nossos pensamentos dos céus na terra. Traga, queridos, as ideias dos céus para a terra, traga as ideias dos céus para a sua vida. Faça isso no nome de Jesus. Levante sua mão e repita comigo assim: o caminho tem a ver com a minha mentalidade. E, queridos, quer ser conduzido divinamente, quer ser conduzido por Deus, sabe como isso vai funcionar? Querido, a condução divina vai além das aparências. Esse ambiente aqui, eu cantar, eu festejar, eu pular, eu dar aleluia, eu dar glória a Deus, eu trazer a Bíblia, é fácil. Vai além das aparências. Vai além das aparências. Isso aqui, irmãos, eu sempre falo, sempre digo, isso aqui, esse momento aqui, é uma extensão do que vivemos com Deus na nossa intimidade. Eu vi lá, André curtiu lá, né, uma pregadora falando sobre a noiva, né?
E ela vai falar da noiva, e ela fala o seguinte: imagina você voltando sua atenção lá para trás, quando toca assim, taranana, 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 e aí a noiva, né, aparece, toda descabelada, toda maltrapilha, vestido todo rasgado. O que você vai olhar e dizer? Que relaxado, que feio, que horror, que coisa. Será que ela esqueceu que era o casamento dela? Mas sabe por quê, queridos? Sabe por que a noiva chega toda pronta, toda arrumada, toda bonita, toda ataviada, toda preparada? Porque na intimidade ela se preparou para o noivo. Na intimidade ela se preparou para a celebração do seu casamento. Então, queridos, olha, quer ser conduzido pelo Senhor? Não dá para ficar de aparência. Não dá para ficar de aparência. Eu e você precisamos aprender a respeitar os processos de Deus em nossas vidas. E em tudo Deus tem o seu tempo. Então aprenda a respeitar os processos de Deus em nossas vidas. Por quê? Porque não dá para viver de aparência. Você vai ter que orar. Você vai ter que orar, irmãos. Quer ser conduzido por Deus divinamente? Você vai ter que orar. Você vai ter que orar e orar e orar e declarar que venha o teu reino e que seja feita não a minha, mas a tua vontade. É isso, queridos. Nós precisamos entender isso para ser conduzido divinamente pela vontade de Deus. Aprenda. Você olha para a vida de Moisés, onde Moisés estava sempre? No monte. Onde Moisés estava sempre? No monte. Onde Moisés estava sempre? No monte. Fazendo o que no monte, pastor? Fogueira? Não, orando ao Senhor, orando ao Senhor. E quando ele não estava no monte, quando ele montou a igreja, né, terrena, né, que era ali o tabernáculo, onde Moisés estava? No Santíssimo Lugar. No Santíssimo Lugar. Querido, você vai ter que orar. Quer ser conduzido divinamente? Você vai ter que orar. Quer ser conduzido divinamente? Aprenda a se submeter ao plano de Deus. Aprenda a se submeter. Deus, eu entendo, eu compreendo, e talvez eu nem entenda o que está acontecendo, mas eu me submeto à sua vontade. Eu me submeto à sua vontade. E como que nós nos submetemos pela vontade de Deus, irmãos? Como que nós nos submetemos à vontade de Deus? Como que somos conduzidos divinamente pela vontade de Deus? Através da sua palavra. Através da sua palavra. Deus, ele continua falando. A Bíblia vai dizer em Hebreus que ele falou por muito tempo homens, profetas, mas ele fala pela sua palavra. É impossível, é inadmissível, irmãos, ficar um dia sem ler a palavra de Deus, porque eu quero ser conduzido, eu quero ser instruído, eu quero ser direcionado por Ele, mas Ele não me fala, Ele não me instrui, Ele não me direciona. E como que Ele vai me direcionar? Pela sua palavra. Como que eu me submeto à vontade de Deus, à direção de Deus? Pela liderança. Pela liderança. A liderança que Deus tem colocado diante de mim, a liderança que Deus tem colocado diante dos meus olhos. E eu te pergunto, você está seguindo quem? Você está ouvindo quem? Você fica enchendo o teu coração de coisas, né, na internet lá, do quê? De quem? Porque, irmãos, entenda uma coisa: experiência é dia a dia, experiência é relacionamento. Eu e você não podemos basear a nossa vida, né, naquilo que as pessoas falam na internet. Não podemos, não podemos, irmãos. Eu te pergunto, você está ouvindo quem? Você está seguindo quem? Irmãos, Deus, ele te conduz através do testemunho da pessoa do Espírito Santo em nossas vidas. Tudo o que fazemos é para a glória do nome do Senhor. Se eu estou fazendo a comida, se eu estou varrendo a casa, se eu estou lavando o carro, se eu estou pintando a parede da minha casa, se eu estou no meu trabalho, tudo é para testemunho daquele que vive em mim, que habita em mim.
tudo é testemunho para isso. Lá no meu trabalho, sabe o que eu falo? Eu estou aqui disfarçado, eu sou pastor, eu sou crente de Jesus, e se abre uma porta, eu falo dele, eu falo do amor dele, eu falo daquilo que ele pode proporcionar na vida das pessoas. A Bíblia vai mostrar ali, queridos, que ele conduz eles também, né, através da submissão e direção, por sinais. O texto que você leu comigo aí diz que tinha uma nuvem. O texto que você leu comigo aí diz que tinha uma coluna. Quando vão atrás, né, onde Jesus nascera, eles foram conduzidos por uma estrela. Quando vão atrás de um lugar para fazer a última ceia, eles vão atrás de um homem com um cântaro de água na cabeça. A Bíblia vai mostrar que Deus trabalha através de nossas vidas por sinais. A Bíblia mostra sinais. E aqui eu quero te dizer, estamos caminhando para a conclusão, queridos. No nome de Jesus, 2026, você vai ser direcionado pelo Senhor. Você vai ser conduzido por Deus. Você vai encontrar esse caminho, você vai encontrar essa direção, porque eu e você estamos de saída. E queridos, Deus trabalha através de homens, Deus trabalha através de caminhos, mas Deus também trabalha através da minha e da sua fé. Ele trabalha através da minha e da sua fé. A Bíblia diz que há uma promessa. Que promessa é essa? Que você leu comigo aí. Que promessa é essa no versículo 19? Certamente, quem ajurimentou essa promessa já estava morto. Porque José vai dar instrução aos hebreus, e ele fala com eles: quando vocês saírem daqui, porque certamente o Senhor os visitará. Olha que promessa, irmãos. Certamente o Senhor os visitará. Quem é José? Quando fala isso, ele é bisneto de Abraão. Agora se passaram 430 anos, e Moisés está ali agora. Já havia se passado gerações, e Moisés está ali, pronto agora, porque Deus havia os visitado, e ele agora ia cumprir a parte de quem havia juramentado lá atrás, que foi passando por geração em geração, até chegar ao conhecimento de Moisés. Então agora vamos o que? Levar os ossos de José. José estava dizendo para eles ali, queridos: olha, eu vou morrer, vai passar muitos e muitos anos, mas Deus vai visitá-los. Deus virá ao encontro de vocês. Deus vai tirar vocês dessa terra e vai levar vocês à terra prometida. A saída, irmãos, era uma promessa. E José sabia que Deus iria tirá-los dali. Observe aqui, queridos, olha, a prática da fé é de geração em geração. Olha para mim, eu sou o Jacques Leonardo Batista Faria, eu tenho RG MG10 400 180, CPF 01 26 25 476 10. Eu nasci, sou filho de Neuza Batista Faria, Damião Gomes Batista de Faria. Eu nasci no dia 21 de 6 de 1982, às 7 horas da manhã, no Hospital São José. Agora olha para mim, irmãos, vai haver um tempo que nem sequer meu nome lembrarão. Eu sei que eu sou neto, está lá na minha certidão de casamento, né? Eu sei que eu sou neto, né, do João Batista Pereira, né? Eu sei que eu sou neto da Terezinha Pereira. Eu sei que eu sou neto da Ana de Assis Pereira. Eu sei que eu sou neto do Expedito Pereira, mas eu não sei o nome dos meus tataravós. Olha para mim, irmãos, e o que eu estou falando aqui é muito sério. Vai haver um tempo que o seu nome não será mais lembrado. Vai haver um tempo
que se alguém citar o seu nome, não se lembrarão de quem você fora nessa terra. É possível 3, 4 gerações para frente que você seja esquecido, mas eu quero te dizer uma verdade: a fé permanece. A minha e a sua fé não morre. Não morre. A fé permanece. A fé, queridos, não é de um final de semana, de um culto como o dia de hoje, de domingo, de um seminário, de um congresso, de uma campanha, de um culto. Não. A fé, queridos, ela continua. A fé, ela é viva. A fé, depois que você morre, ela é viva. A Bíblia vai dizer isso, que até os dias de hoje a atitude de fé de Abel fala diante de Deus. Levante sua mão e diga comigo assim: os propósitos de Deus são eternos. Queridos, José deu a eles, sabe o que? Aquele povo, 430 anos, eles ainda tinham isso dentro deles, sabe o que era? Esperança. Esperança. Que Deus renove a nossa esperança hoje. Que essa mensagem hoje, querido, nos traz uma porta de saída. Uma porta de saída para a nossa vida, uma porta de saída para a nossa dor, para o medo, para o luto, para a vergonha, para a miséria, para a mentira, para o pecado, para o fracasso, para o trauma. Que seja uma saída para essas coisas. E a primeira coisa que Deus vai plantar no coração daquele povo, irmãos, é esperança. Esperança que Ele viria visitá-los. Mas sabe o que eu e você fazemos? Nós adiamos as nossas mudanças. Nós adiamos as nossas mudanças de atitudes por causa daquilo que está à nossa volta. E aí a gente fala assim: quando começar 2026, que é depois do carnaval, eu mudo. Quando mudar o presidente e é um outro presidente, eu mudo. Ou quando esse presidente atual ganhar, eu mudo. Quando o meu patrão me reconhecer na minha empresa, eu mudo. Quando vier o aumento, eu mudo. Quando vier a minha promoção, eu mudo. Quando eu aposentar, eu mudo. Irmãos, olha para mim. Hoje são dia 4 de janeiro de 2026. Sabe o que Deus está propondo a eu e a você? Ainda saímos daqui hoje refletindo o seguinte: teremos 361 oportunidades nesse ano de mudança. Ainda temos pela frente 361 oportunidades de mudança. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Queridos, a esperança, ela traz e gera em nós uma sensação boa, uma sensação de novidade, uma sensação de algo novo. Por isso, devemos deixar de investir nas coisas da terra, nas coisas da nossa alma, e passarmos a investir mais nas coisas do Espírito, nas coisas do Espírito de Deus. Porque a nossa alma, ela oscila. A nossa alma uma hora quer, outra hora não quer. Às vezes as nossas atitudes diante de Deus é como de adolescentes. Já viu o adolescente? Rapa a cabeça, deixa o cabelo crescer, pinta o cabelo, pinta o cabelo de louro, pinta o cabelo de amarelo, faz a dancinha, faz a chapinha, né? Muda tudo. Cada hora parece que é um monte de pessoas em uma pessoa só. Esse é o adolescente muitas vezes. E o nosso coração muitas vezes age assim diante de Deus. Oscila, uma hora quer, outra hora não quer. Uma hora eu aceito, outra hora eu não aceito. São 400 anos, queridos. São 400 anos que se passam. E a esperança estava ali. E talvez alguém olhando e dizendo assim: vocês ainda acham que Deus vai visitar vocês? Que Deus vai levar vocês à terra de Canaã? Vocês ainda acreditam nisso? Vocês ainda confiam nisso?
Vocês ainda acham que isso vai acontecer? Irmãos, tem gente hoje olhando para mim, para você, falando assim: você ainda acredita que Jesus vai voltar? Você ainda acredita nessa piada? Você ainda acredita nessa balela? Tem gente que fala assim, né? De uma maneira tão desrespeitosa, que não respeita a sua pessoa, né? E fala assim com você e se aceita. Quantas vezes pensamos assim? E eu quero te dizer uma coisa, queridos: faça hoje um compromisso com você mesmo, de sair daqui e mudar a sua posição, seu posicionamento, de onde você está, para um outro lugar que Deus tem colocado para a sua vida. Homem nenhum pode impedir o seu caminho difícil nenhum pode atrasar o que Deus tem para fazer na sua vida. Só dependerá de você, de suas atitudes e suas decisões, no nome do Senhor Jesus. Fica de pé no seu lugar, diga graças, coloca a sua mão no seu coração, e eu quero orar por você.